Boa tarde. Já está ali? Então, a minha fala hoje é bem diferente de tudo que vocês ouviram. Não muito diferente, que a gente já ouviu alguma coisa ontem com a doutora Valesca, já ouvimos alguma coisa hoje com o Ricardo também sobre as masculinidades. E eu vou focar num olhar sistêmico para a violência contra a mulher. O que significa um olhar sistêmico? Quando a gente olha para um sistema, o que é um sistema? A gente estudou lá na escola, sistema solar, sistema respiratório, sistema digestório. Sistemas são elementos que interagem entre si no contínuo processo de mudança. Nós aqui formamos um sistema. E esse sistema hoje aqui reunido procura enfrentar a situação da violência contra a mulher. Deixa eu só aprender como é que mexe primeiro aqui. Quando a Michelle, o pessoal do CEVID todo me convidou para fazer essa palestra, eu fiquei muito feliz porque, assim, o nome enfrentamento é um nome muito positivo. A gente não está aqui para combater, a gente está aqui para enfrentar. O que significa enfrentar? Enfrentar é o olhar de frente, é o encarar, é o ver a situação tal qual ela é. E para uma mulher que vive uma situação de violência, é muito difícil para ela enfrentar a situação de violência. É muito difícil para uma mulher que vive numa situação de violência em que ela está sendo ameaçada, em que ela está sendo agredida, ela entender que ela é vítima e ela se reconhecer como vítima. Porque ela está dentro de um sistema também familiar que muitas vezes repete, ela está repetindo um padrão do qual ela já estava incluída e já estava acostumada a viver. E em outra situação também, porque para ela é muito difícil, dentro do sistema que ela está inserida, se reconhecer como vítima e ver toda a estrutura familiar, todos os amigos lidando com a situação de vê-la como vítima também. E nesse caso, principalmente, quando a gente vai lidar com situações de mulheres de uma classe mais alta, com status maior, e essa situação da violência contra a mulher ela é muito democrática, né, doutora Patrícia? Ela não escolhe ricos ou pobres, negros ou brancos. A situação da violência contra a mulher está dentro da OAB, a gente pode, não na OAB em si, mas muitos advogados vivem a violência contra a mulher. A gente vê advogadas que já viveram a situação de violência, né? A Ingrid está aqui, a advogada sabe, ela já assina lá. Dentro de universidades, se a gente estiver num congresso médico, vai ter dentro da medicina pessoas que são agressores e pessoas que são vítimas também. Então, em todo o ambiente tem mulheres loiras e negras, bonitas e feias, pobres ou ricas, que passam por uma situação de violência doméstica. Esse é o olhar sistêmico. É a gente entender que a violência doméstica é muito democrática. E qual é o meu objetivo de estar aqui hoje? O que eu acho que vai valer a pena a gente estar aqui trabalhando 3 dias, enfrentando a situação da violência contra a mulher? Toda essa palestra, todo esse seminário está sendo transmitido ao vivo e vai ficar na internet. Se com as falas que aqui acontecerem a gente conseguir quebrar o ciclo de violência de uma mulher, já valeu a pena para mim. Se eu entender que uma mulher ouviu alguma coisa aqui, que para ela entendeu que ela estava como vítima e ela se salva e ela sai a tempo antes de ser morta, já valeu a pena eu estar aqui hoje. Já valeu a pena a gente estar aqui hoje, né? Se um homem, ouvindo tudo que a gente falou sobre masculinidade tóxica, tudo que a gente vai falar ainda sobre a cultura, que eu vou falar um pouco sobre a cultura, o quanto que a cultura fortalece essa violência contra a mulher, já valeu a pena a gente estar aqui hoje. Concordam? Então, assim, eu gostaria de convidá-los a fazer um exercício. Já falei o que é enfrentar, todo mundo já sabe o que é enfrentar. Alguém aqui já enfrentou uma situação difícil na sua vida? Aquela situação que eu preferia não ter que olhar, que eu preferia que não existisse. Quem já enfrentou essa situação, poderia se levantar, por favor? Olha só, numa plateia, mais de 50%, pela minha matemática aqui, né? Já enfrentou uma situação difícil. Muito obrigada. É fácil enfrentar uma situação difícil? Não é fácil enfrentar uma situação. Uma situação que a gente sabe que a partir do momento que eu olhei para ela, eu não posso mais fingir que ela não existe. Eu olhei, eu vi, eu sei que ela está ali. E a partir do momento que eu encaro de frente, eu tenho 2 caminhos a seguir. Um
é deixar ali quieto, porque eu não tenho condições de combater ainda, eu não tenho condições de lidar com aquilo ainda. E a outra é unir todas as minhas forças e fazer o que precisa ser feito para resolver esse problema. E para a mulher, muitas vezes, não é tão fácil fazer o que precisa ser feito para resolver esse problema. E esse é o olhar sistêmico para a violência contra a mulher. Ela já se sente sozinha, ela já se sente envergonhada, ela já está constrangida de estar numa situação dessa, ela já se sente humilhada, ela já se sente tendo que lidar com uma situação que não é fácil para ninguém. E, de repente, ela tem que assumir assim que estou me vendo em risco, conheço o ciclo da violência, sei que já fui ameaçada, sei que já apanhei, sei que já sofri violência psicológica e sei, por tudo que a mídia está divulgando por aí, que eu corro risco de vida de verdade, que eu posso morrer a qualquer momento. E a partir do momento que eu percebo que eu posso morrer a qualquer momento, eu ter a coragem de sair da minha casa e abandonar tudo e deixar tudo para trás, não é uma decisão das mais fáceis. Porque assim como a gente enfrentou, várias pessoas aqui enfrentaram situações difíceis, quem realmente enfrentou uma situação de que a minha vida está em jogo? Se eu não sair daqui agora, tem pessoas aqui que enfrentaram. Sempre tem. Tem pessoas aqui que são sobreviventes, né? Parabéns. E essas pessoas que são sobreviventes são pessoas que inspiram as mulheres que estão nos ouvindo agora, lá fora ou aqui. Porque pode ter aqui uma mulher que está vivendo essa situação. E eu gostaria de propor nesse momento, eu vou para o lado errado, desculpa, um olhar empático. Eu vou pular, depois eu volto. Aqui. Um olhar empático para essa mulher que vive uma relação em que ela ama o homem que ela escolheu para conviver, ela escolheu passar o resto da vida com ele, ela lida com uma situação que ele a ameaça e ele pede perdão. O ciclo da violência tem a lua de mel, né, doutora Patrícia? Eu vou, tem atenção, tem todo um ciclo da violência. E eu trouxe aqui uma música, ainda que ontem a doutora Valesca falou sobre como que o sertanejo é forte nessa história da cultura, da violência. Eu trouxe uma música que eu escuto desde que eu era adolescente. Ela fez muito sucesso com o Leandro Leonardo, e agora ela foi regravada, já teve 16 milhões de visualizações no YouTube, ela tem 52 mil likes, tem pessoas comentando que é um hino, que eu mesmo não gostando de sertanejo, essa música toca na minha alma como homem, essa música é tudo que eu queria dizer, eu não canso de ouvir. Então, assim, olhem, mas tentem olhar, o desafio que eu faço é assim, olhem com carinho, olhem com amor, olhem com empatia para esses homens que cantam agora. E a música continua, repete, agora vem com uma versão ainda mais bonita de um cantor mais jovem, e é assim que a mulher vive a situação de violência. É assim que ela vê o quanto que ele se arrepende, e eu vou voltar, porque não vai fazer de novo. E o que ele pede? Diz que se arrependeu, como se a culpa fosse dela, né? Diz que se arrependeu e que ainda quer viver só para mim. O que é viver só para mim? É a objetificação da mulher, que a Patrícia já falou, é a mulher como posse, é a mulher como algo que, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. E a gente já ouviu em outro congresso um promotor de justiça dizendo que 70% das mulheres que ouvem um homem dizer, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém, elas morrem. Então, se alguém aqui tem uma amiga, tem uma conhecida que ouviu essa frase, alerta. Alerta. Né? Nem sempre a mulher vai estar preparada para tomar, mas ela precisa saber que ela pode tomar uma decisão. E o que o olhar sistêmico para a violência contra a mulher é importante nesse momento também? Uma mulher só sai de uma situação de violência se ela tiver sistemas de apoio que a acolham, que a amparem. E no sistema de apoio, a mulher vai precisar de vários tipos de força. Ela vai precisar daquela que proteja, aquela que não vai deixar se aproximar, que é o papel da polícia, quando faz uma medida protetiva, ou o papel de um amigo, de alguém mais forte, que vai falar assim, não, aqui ele não vai chegar, pode deixar que tu está segura. A mulher precisa sentir essa segurança. A mulher precisa também de alguém que vai dar o colo, alguém que vai deixar ela chorar, alguém que vai deixar ela sentir a dor que ela está sentindo, porque às vezes ela não pode nem sentir na frente dos filhos essa dor.
Até pode, mas não se permite, né? Porque a gente, como mulher, às vezes quer ser forte demais. Vai ter que ter alguém que tenha um olhar estratégico de falar para essa mulher assim: tem como tu sair, e eu estou vendo uma oportunidade aqui, tu vai lá porque vai valer a pena. Ali tem uma oportunidade de emprego, tem uma oportunidade de recomeço, tem uma oportunidade de tu fazer um curso que vai poder te tirar dessa situação, e eu estou contigo e tu vai lá e vai em frente. Essa força, esse sistema de apoio que impulsiona a mulher também é importante. A gente, no Grupo Mulheres do Brasil, busca unir todas essas forças em várias linhas, e a Rede Catarina também, a Polícia Civil, o CEVID, porque a gente quer ter vários momentos. Que a mulher saiba que em vários locais ela vai ter o amparo que ela precisa. E tem saída. É importante que as mulheres saibam que tem saída. Ano passado eu tive a oportunidade, através do Grupo Mulheres do Brasil e da Assinam, o Tarciano Oliveira trouxe para um evento bem bonito aqui, a Maria da Penha, e eu tive a oportunidade de sentar com essa mulher e conversar com ela, uma mulher que, no meu ponto de vista, ela é mais do que revolucionária, ela é evolucionária. Ela está nos ajudando a evoluir como sociedade, como humanidade. O que ela fez de lutar por ela, por justiça, que o Brasil não reconhecia e não fazia o que era necessário até então, fez com que o Brasil recebesse uma punição de criar uma lei que defendesse as mulheres de crimes, e essa lei levou o nome dela. É uma mulher que até hoje se choca e sofre de ver mulheres sofrendo em situação de violência. E é uma mulher que sofre porque não consegue, nem com essa lei a gente conseguiu impedir a violência. Não consegue. Como é que é para uma mulher como ela, dormindo, tranquila, de repente acordada com um tiro, de costas na cama? E de repente percebe que sim, foi meu marido que ele me matou. E o medo dela naquele momento era: eu deixei minhas filhas órfãs. Toda mãe, na hora do desespero, pensa nos filhos. E para cada mulher morta, são 3 filhos órfãos, em média, de acordo com pesquisa do Instituto Maria da Penha. E como é gostoso. Eu coloquei aquela foto ali que era aniversário dela, o sorriso, a alegria, o prazer de estar vivo e estar fazendo alguma coisa. Né? Vale a pena viver. Vale a pena lutar. Vale a pena a gente enfrentar a situação da violência. Eu não sou como os policiais que estão aqui, não sou como a delegada Patrícia, não sou como a juíza Lilian, que já participou com a gente lá do Formar para Transformar, né? Como a Ingrid, que é advogada, as meninas do CEVID. Eu não sou como a maioria de vocês que combate a violência contra a mulher todos os dias, mas eu enfrento a violência contra a mulher todos os dias. Terça-feira passada eu estava dando um curso de gestão estratégica para um grupo de 30 e poucos empresários, e na hora do intervalo, no coffee break, uma das empresárias chega para mim e fala: Bel, eu já te conhecia, te acompanho no Instagram, vejo que tu coloca onde é que tu está, o que tu está fazendo. Eu falei: o que eu mais coloco realmente nem é do trabalho voluntário, que é no combate à violência contra a mulher. Ela: exatamente, é ali que eu te vejo, é ali que eu te admiro, porque eu sou uma sobrevivente. Eu, há mais de 10 anos atrás, fui jogada para fora do carro, fui arrastada, tive que fugir do meu marido, e fiquei 11 anos sem conseguir recompor a minha vida. E ele foi enquadrado na Lei Maria da Penha, e até hoje ela tem uma medida protetiva. E ele pede para que ela retire a medida protetiva, porque está lá no e-social dele, ele não consegue alguns trabalhos por causa disso. Só que ela disse: eu não vou retirar. Eu não vou retirar porque eu quero que a cada dia da tua vida tu lembre o que tu fez. É toda mulher que tem condições de fazer isso? Não. Mas está errada? Não, ela está certa. Né? Não há certo e errado, na verdade, numa situação dessas. Mas, assim, eu fiz, é errado, é um crime, eu ainda me sinto em risco e quero que tu pague por isso que tu fez, eu estou viva. Agora ela está começando a retomar a vida dela. Ao lado tinha uma moça grávida, bem jovem, e falou: eu vi, com 5 anos de idade, a minha mãe sofrer agressão do meu padrasto. E foi o momento mais difícil e mais triste da minha vida. Depois daquilo, a minha mãe se separou e durante muitos anos moramos só nós duas numa casa com 5 quartos, uma casa enorme, mas que a gente não tinha coragem de colocar ninguém mais dentro de casa. Quantos homens perdem a oportunidade também de viver com uma mulher legal, com uma mulher que vale a pena, porque ela tem medo? Quantas mulheres não conseguem recompor a sua vida porque elas têm medo de recompor e não sabem o que pode acontecer depois? Né? Então, a gente enfrenta isso no mundo corporativo, com piadas machistas, com piadas que
avaliam a mulher para determinado posto por ser bonita ou feia, ela pode ou não pode. E aí o preconceito é tanto com as bonitas quanto com as feias, e não pelo cargo, pela capacidade que ela ocupa. E eu errando sempre aqui. Até o final da palestra eu aprendo. A gente fez o olhar empático na música sertaneja ali, e tem uma pesquisa nacional realizada pela ONU Mulher, que fala que 67% dos homens gostariam de falar sobre seus maiores medos e dúvidas com seus amigos, mas não fazem isso. É aquela questão da masculinidade que o Ricardo trouxe, tão importante, que se a gente trabalhar o homem, não adianta trabalhar só a mulher, a gente precisa trabalhar o homem e olhar para ele, ouvi-lo também. 45% gostariam de se expressar de uma forma mais aberta e carinhosa, mas não sabem como. 81% gostariam de cuidar melhor da própria saúde. Os homens vivem, em média, 7 anos a menos do que as mulheres, porque eles não cuidam da saúde. 95% da população do sistema carcerário é composta por homens. Mais de 90% dos homicídios ocorre, e aqui eu estou repetindo o que o Ricardo falou, né? 4 vezes mais suicídios se matam e violentam mulheres todos os dias. O que a mulher deseja não é novidade. E aí eu trouxe uma música para a gente olhar o que a mulher quer. Essa música é de 1963. Quantos anos faz isso? Meio século. Quanto? 55, mais de meio século. E ela só pede, deixe-me ser eu mesma. Eu só quero ser eu mesma. Eu só quero que você não me diga o que falar, o que fazer. Eu só quero ter o direito de ser jovem, eu só quero ter o direito de ser livre. Eu não quero que você... É engraçado, porque eu já ouvi homens falando assim, mas eu deixei ela estudar, ainda quer trabalhar? Existe isso. Né? Existem homens que... assim, hoje a gente viu casos bem bonitos da imprensa, do quanto que a imprensa está colaborando para acabar com a situação da violência, mas a gente viu há menos de 2 semanas um artigo no jornal que denegria totalmente uma mulher que vive um relacionamento abusivo por anos, chamando de nojenta e que não merece nenhum respeito.
A gente viu 2 dias atrás um comentarista esportivo falando que o lugar de mulher é dentro de casa, cuidando da família e da casa, e se ela não quer ser isso, ela que tira a calcinha e pisa em cima. Porque a mulher é para isso. Isso existe na nossa sociedade. E isso, quando a gente consegue ver, é muito menos o que acontece lá dentro de casa, que ninguém vê, né? Então, o quanto que... Eu coloquei essa foto aqui, queremos sentir a música. Quando eu era adolescente, acho que a maioria aqui está mais ou menos na minha faixa etária, ali, que a gente foi adolescente na década de 89, 90, por ali. Eu tinha feito 15 anos e eu fui para o meu primeiro baile. E na época era baile mesmo. Aí a minha mãe deixou eu ir com a minha madrinha de crisma, um amigo dela, os seminaristas, bem protegida, bem cuidada. Mas ela disse assim: minha filha, se lá um homem vir te tirar para dançar, não importa se ele for bêbado, não importa se ele for velho, se ele for novo, se ele for bonito ou se for feio. Menina, quando é tirada para dançar, aceita, porque o homem fica muito bravo quando a gente diz não. Depois disso, se ele tentar alguma coisa a mais, tu não permite, porque menina direita de família não permite que o homem vá além da dança. Quantas de nós fomos criadas sendo avaliadas constantemente se eu sou uma menina de família ou se eu sou uma menina que está se perdendo? Quantas de nós fomos criadas para dançar conforme a música, mas não sentir a música? Como é bom entrar numa pista de dança e sentir a música e deixar a música te levar, fala a verdade. Sem preocupação de julgamento, sem preocupação se tu está sendo avaliada. E essa avaliação segue durante toda a nossa história de vida. A gente é avaliada conforme a gente se veste, a gente é avaliada conforme a gente ri alto ou ri baixo, a gente é avaliada conforme uma amiga que eu tenho que se veste que não é da forma que eu me visto. A gente é avaliada de todas as formas. Isso vai lá para o mundo corporativo também. Essa avaliação continua. Será que se eu der em cima e ela ceder, eu já sei que essa aqui vai ser fácil? Ah, aquela lá não dá nem para chegar perto. E a gente está sempre pisando assim, não somos só nós, são os homens também, porque que chato viver avaliando, né? Não poder se entregar e sentir a música também, não é verdade? Não seria tão melhor eu poder me entregar a uma relação sem a preocupação de que eu tenho que avaliar e ver se ela serve para mim, mas simplesmente conhecê-la? Saber quem ela é, saber como é que eu posso me relacionar ou não, porque a gente se combina em muitas coisas. Então, esse negócio de sentir... Eu já conversei sobre isso com a minha mãe. A minha mãe, assim, era uma pessoa que, como ela mesma me disse, minha filha, isso eu falei para ti, realmente é um absurdo, mas eu ouvi coisas muito piores da minha mãe antes. Então, são coisas que vêm e que ela fez para me proteger. Ela fez porque ela não queria que ver o homem brabo me agredindo de repente, né? É uma situação que os pais da gente estão evoluindo, mas é uma situação cultural. A gente foi criado numa situação de que o homem pode determinadas coisas e a mulher não. Opa. Assim, existem muitos estereótipos, muitos preconceitos que envolvem a situação da violência contra a mulher, e isso é algo que precisa ser enfrentado de forma sistêmica, né? A gente tem que estar atento aos detalhes, porque é um movimento muito pequenininho que a gente faz que não sabe o impacto que vai ter lá na frente. Conheço uma mulher que já foi salva, conseguiu sair de uma situação de risco, porque no momento em que o marido dela, na época, chegou no momento mais agressivo, que ele nunca tinha agredido, mas que ele viu que ele era capaz de... Ele já estava nas ameaças há algum tempo, mas naquele dia, quando ele realmente veio e apertou o pescoço dela, na hora veio o som daquele áudio que está lá embaixo na exposição, que são mulheres gritando, pedindo socorro no último minuto e a polícia chegando, algumas não conseguindo se salvar e sons de tiro. Na hora que ela estava naquela situação, esse áudio que uma amiga tinha mandado num grupo há um tempo atrás, veio na lembrança dela. E o único pedido dela é: Deus, me dá mais uma chance. Me deixa escapar hoje que amanhã eu saio, eu juro que eu saio. E saiu. A amiga dela que colocou esse áudio no grupo, ela não tinha ideia que estava salvando a vida dessa mulher. Quanto que nós podemos fazer de tão pouco que pode ter o impacto de salvar uma vida? Uma conversa, um áudio. E é o que a gente fala na administração, no coach, que é o princípio de Pareto. Qual é o 20% de atitude que eu vou ter que vai ter um 80% de resultado?
Onde é que eu vou investir a minha energia para ter um resultado mais amplo? A polícia faz a parte dela, o direito faz a... E eu, quando eu não sou um policial, quando eu estou fora, o que eu posso fazer numa roda de conversa? O que eu posso fazer de mandar alguma coisa que eu, às vezes, acho que nem faz sentido mandar, mas pode estar fazendo? Se tu sente aquele impulso, confia. Vale a pena a gente fazer um movimento que pode salvar uma vida. Então, o que eu posso fazer? O que nós vamos fazer ao sair desse seminário? Nós não vamos sair os mesmos que nós entramos, com certeza que não. Muita informação, muita coisa acontecendo, e a gente tem que sair daqui pensando o que está no meu controle, que eu posso fazer e que eu não estou fazendo. As maiores oportunidades da nossa vida são aquelas coisas que estão no nosso controle e a gente não faz. Porque tem coisas que não estão no meu controle. Não posso fazer nada. A outra pessoa é assim, ela é assim. Independente do que eu faço, ela não vai mudar. Eu me protejo, eu tomo umas atitudes, mas o que está no meu controle eu não posso abrir mão de fazer. E aí uma coisa que a pesquisa da ONU também traz é que assim como tem aquela situação toda que a pesquisa trouxe de como os homens sofrem, existem gatilhos que ajudam na transformação do homem. E esses gatilhos foram levantados com base em pesquisas feitas de norte a sul do país, em grupos de homens também. E os gatilhos que ajudam na transformação de homens é afeto, paternidade. A gente tem que pegar no lado positivo também, quando vai se comunicar com o homem. Falar sobre o filho, sobre o quanto é importante a relação dele com o filho. Muitos homens têm esse amor pelo filho, realmente. Exposição ao sofrimento das mulheres, espiritualidade é muito importante. Busca por uma vida mais satisfatória, que não dependa só de eu estar ali controlando a mulher. Acesso a lugares seguros de acolhimento, onde ele vai poder falar, ele vai poder desabafar, onde ele vai poder dizer o que ele está sentindo e ser ouvido sem ser julgado. Um lugar seguro é um lugar onde eu posso falar sem julgamento. E momentos de ruptura e crise, aqueles momentos mais graves da vida dele, aqueles que ele ou perdeu o emprego, não sei o quê, é um momento que a gente pode chegar nesse homem e fazer com que ele se transforme num todo também na vida dele. Ali no grupo de combate à violência contra a mulher, que a gente se reúne ali no CEVID, na nossa primeira reunião, o que a gente fez? A gente buscou por parcerias complementares, né, Michele? A gente fez o levantamento, quais são os meus valores pessoais, quais são os valores pessoais da Michele, das meninas que estavam ali, e a gente descobriu que, assim, tem coisas que eu sou muito boa, e tem coisas que a Michele é ótima, tem coisas que a Ingrid é ótima, e como que eu vou buscar essa parceria complementar para enfrentar a situação da violência contra a mulher? Isso serve para todas as áreas. Na delegacia, por exemplo, tem tem gente que bate muito na tecla de que a mulher tem que fazer o primeiro acolhimento de uma mulher que chega na delegacia. Às vezes, a doutora Patrícia pode me dizer se eu estou errada, mas tem homens que têm muita empatia também para receber uma mulher, né? Então, assim, quem que é o mais empático para receber a mulher naquele momento? Claro que tem situações que ela vai se sentir mais à vontade com uma mulher, mas se for uma mulher que não tem empatia, se for uma mulher que não vai nem olhar na cara dela, ela não vai querer ser recebida por essa mulher. Ela vai querer ser recebida por alguém que se conecte com ela. Como é que eu vou poder, dentro do meu ambiente de ação, criar parcerias complementares? A delegada Patrícia vê, esse aqui tem empatia, vale a pena ele estar aqui nesse acolhimento. Aquele ali, ele vai realmente se proteger e vai garantir que não chegue perto, eu vou colocar lá naquela posição. O outro, ele vai ter uma visão mais estratégica para a gente criar um plano de ação para deixar tudo do jeito que tem que ser. E colocando cada um no seu lugar, entendendo o que eu tenho de talento, de força que é minha, eu consigo fazer um trabalho muito mais eficaz, com uma performance muito melhor e que vai fluir, que vai ser leve para todo mundo. Porque a gente ouviu falar aqui já nesse seminário sobre o estresse, sobre o cansaço, sobre o quanto que os policiais estão sobrecarregados também. Então, como que eu posso usar a força de cada policial para que ele consiga dar o seu melhor e trabalhar de uma forma mais fluida também? Né? Isso é importante. Opa. E eu finalizo com o nosso... Acho que eu e a Patrícia conseguimos fazer em menos de 45 minutos. Com uma ação que a gente fez no Agosto Lilás, que reuniu várias instituições, que foi a BMCJ, o CEVID, o Tribunal de Justiça, o Grupo Mulheres do Brasil, várias. E a gente foi no jogo do Avaí Corinthians. Cada mulher que está ali segurando o balão lilás, ela está representando uma das mulheres mortas até o dia desse jogo, que eram 34, né, Ingrid? 34 naquele dia, hoje já são 43. 44 para de hoje de manhã. Então, assim,
A gente criou esse slogan: quem ama, respeita, vamos virar esse jogo. E para virar esse jogo depende de cada um de nós. Muito obrigada. Nós convidamos o desembargador Júlio para fazer... Eu só gostaria, rapidamente, rapidamente, por favor, rapidamente, já que nós temos sem dúvida. A gente tem um tempo pequeno, mas eu gostaria de fazer um alerta a todos vocês, porque hoje o Supremo está começando a julgar a prisão, a necessidade ou não da prisão em segundo grau. E eu não posso ficar quieto, e não vou silenciar. A minha esposa, ela fica muitas vezes preocupada com esse meu jeito, mas eu falo as coisas sem... Eu não tenho medo de falar enfim, eu assumo aquilo que eu digo e faço. Estou vendo aqui a sargento que nos atende na Câmara, sargento mulher, né, que nos protege, nos atende lá na terceira Câmara Criminal. E ela é prova da quantidade de processos que nós levamos a julgamento relacionados à Lei Maria da Penha. Só numa pesquisa rápida no site de jurisprudência do tribunal, eu localizei mais de 700 apelações criminais só esse ano relacionado à Maria da Penha. Foi uma pesquisa muito rápida, porque eu só pus o termo Maria da Penha, mas nem todos os acórdãos traz esse tema, a mais de 700. E a sargento já viu diversos julgamentos, né, com fatos horrorosos lá dentro. A senhora é prova disso. E o que é que nós temos hoje lá no Supremo? Uma decisão do Supremo que se avizinha aí, nós achamos que vai cair a prisão em segunda instância. Essas pessoas que eu estou falando aqui agora, e que são julgadas pelo Tribunal de Justiça em segunda instância, poderão ser soltas. Porque é um engano as pessoas pensarem que a prisão em segundo grau, que essa discussão que está tendo em Brasília, atinge apenas a Lava Jato. Isso é uma besteira. A Lava Jato é pano de fundo. Essa discussão vai atingir toda e qualquer pessoa que é julgada em segundo grau de jurisdição, ou seja, no tribunal, que é onde acaba o julgamento ou a discussão da matéria de fato, acaba na nossa Câmara, acaba aqui, acaba no tribunal. E dependendo da decisão do Supremo, isso poderá representar, sim, a soltura dessas pessoas. Eu considero um retrocesso gravíssimo, caso o Supremo abrace essa ideia. Nós temos, claro, a democracia impõe isso, eu vou respeitar a decisão do Supremo, vou respeitar como cidadão e magistrado, mas eu tenho o direito de criticar e vou criticar. É um retrocesso gravíssimo em pleno século XXI, porque modifica uma regra já estabelecida de segurança jurídica, e uma decisão contrária tem o poder de inibir o cometimento de crimes ou reduzir a sensação de impunidade. E esse é o problema. E aqui nós discutimos também a área penal, porque esses caras que cometem esse tipo de violência física e psíquica contra a mulher têm que cumprir a pena, sim. Se existe uma lei que determina que ele cumpra a pena, vai cumprir a pena. A passar a decisão do Supremo, nós corremos o risco dessas pessoas serem soltas e dependerem de uma decisão do STJ que pode levar anos, como acontecia há tempos atrás aí, em que a impunidade dançava, nas nossas costas e as pessoas riam, e podem voltar a rir agora. Eduardo Cunhas e por aí afora, com uma decisão desse tipo. Além, então, desses mafiosos brasileiros que estão presos
por assacarem o dinheiro público, são mafiosos, são ladrões, são pessoas que não respeitaram a República e que foram condenados em segundo grau pelo Tribunal Regional Federal e outros tribunais a pena de reclusão, que devem cumprir a pena, porque essas pessoas retiram o dinheiro de hospitais, retiram o dinheiro de escolas públicas para poderem curtir as suas vidas com lanchas e iates de luxo, viagens às nossas custas. Essas pessoas têm que permanecer presas, sim. Com a decisão de segundo grau, acabou, não se discute mais. E como eles, os agressores, as pessoas que cometem violência contra as mulheres, não podem permanecer graciosamente soltos como se não tivesse acontecido nada, dependendo de uma decisão do STJ, que sabe-se lá Deus quando que será decidida, haja vista a quantidade de processos que eles têm nas costas. É um retrocesso lamentável, perigoso, e que, infelizmente, nós corremos o risco de, daqui a uma semana mais ou menos, termos o desprazer de termos as nossas decisões do tribunal de segundo grau, dependendo de uma terceira instância, quiçá uma quarta instância, se for até o Supremo, e nós teremos aí uma quantidade enorme de tudo quanto é tipo de bandido, além daqueles mafiosos de paletó e gravata, soltos e rindo da nossa cara. Pimenta da Veiga e vai por aí afora. Nesse exato momento, para terminar, a delegada estava agora trabalhando. Ela, o Ministério Público e o juiz, atrás de mais um homicida. Mais um daqueles caras que atentaram contra a vida de uma mulher inocente. E já está no Paraná. Prende, julga, e fazer o que com ele depois? Devolve, para ela? Então, trouxe para reflexão. Acho que nós temos que pensar muito seriamente no que está acontecendo e no que pode acontecer. Muito obrigado às duas maravilhosas mulheres aqui que nos presentearam, com as suas palestras, e vamos prosseguir. A luta não termina. Eu não vou me dobrar. Com ou sem decisão. Eu e meus colegas não vamos nos dobrar. Esse recado eu deixo bem claro. E a par dessas considerações, eu convido o senhor, doutor Júlio, para fazer a entrega à doutora Patrícia de uma lembrança. E convido a senhora Ingrid, das Mulheres do Brasil, que aqui também nos representa, a fazer a entrega à doutora Isabel de uma lembrança. E convido o desembargador José James para que faça a entrega de uma lembrança ao doutor Júlio, por favor.